bem-vindo, Henrique. Eu já disse aqui em off que eu não te vamos tratar por doutor. Não, espero que não mesmo. Mas nas tuas consultas é obrigatório chamar-te doutor? Não. Tenho vários doentes que me tratam por tu e eu trato-os por tu. Isso é fixe. Mas amigos, Depende da dinâmica tornam-se que... amigos depois, Não, normalmente não. Essa distância. Não, mas acabo por, embora não seja uma coisa muito recomendável, acabo por ter alguns amigos que acompanho. Muito bem. É uma coisa que às vezes evitamos, mas depende um bocadinho do conforto que a pessoa tem ou do à vontade que o próprio médico tem em acompanhar um amigo, mas é uma coisa que... Mas, por exemplo, o que é que eu sinto? Eu tenho um amigo meu que é psicólogo e muitas vezes vou ter com ele, faço programas com ele e acabo sempre por falar, pela minha conversa, ir para quase uma consulta com ele. Isso não te acontece? Não, acontece muito as pessoas virem-me perguntar coisas. Terem uma dúvida de um medicamento ou de uma questão qualquer que tenham relacionada com a medicina e perguntam. Okay. Não só com a área da psiquiatria, portanto, perguntam-me no geral, sim, com a área da medicina. É. Mas agora, eu acho que ainda, infelizmente, há uma diferença entre as doenças do foro apenas físico, uma coisa que se vê, e do foro psiquiátrico. Mesmo que se diga, hoje em dia fala-se cada vez mais da saúde mental, mas se calhar, eu não sei se tu sentes isso, ainda há alguma vergonha de dizermos que vamos ao psiquiatra, ou não? Claro, continua a haver estigma. Eu acho que a melhor maneira de pensar nisto, o que tu estás a dizer, doenças físicas e doenças psiquiátricas, uma maneira boa de pensar nas doenças psiquiátricas é que são doenças físicas também. Pois. Só que são a um nível microscópico, se quiseres dizer assim, que são os neurotransmissores no cérebro não estão a funcionar da forma correta, mas são na mesma doenças físicas e têm de ser tratadas de maneira igual. Sim. Rico, eu não sei se isto... Pronto, isto é pergunta de um leigo, não é? Mas, por exemplo, eu acho que há muita gente que tem a cena de o psicólogo ser mais leve que a psiquiatria. Isto faz-te sentido? São coisas completamente diferentes. Um psiquiatra é um médico, trata doenças, e um psicólogo vai dar um conjunto de técnicas às pessoas para as pessoas conseguirem adaptar melhor ao ambiente delas ou lidar com determinadas circunstâncias. Portanto, são funções diferentes. Nós trabalhamos em conjunto com psicólogos. Portanto, a maior parte das pessoas que eu estou a tratar para uma depressão, por exemplo, têm psicoterapia também. Portanto, certo. Também vão a um psicólogo. São coisas complementares, são completamente diferentes. Okay. Mas, se calhar, as pessoas, quando toca a tomar medicação, ou dizer que tomam medicação, ou ter de tomar, lá está, o que tu estás a dizer é que é uma doença física, portanto, às vezes tem mesmo de ser medicada, porque nós não curamos, sei lá, uma diabetes com a força de vontade, não é? É exatamente igual. E na maior parte das doenças, eu dei agora o exemplo da depressão, nós estamos a falar de doenças que têm inflamação cerebral, que afetam o resto dos sistemas do corpo. Portanto, uma pessoa que tenha depressão tem o risco maior de desenvolver cancro, diabetes, todo o tipo de cardiovasculares que vocês possam imaginar, porque há uma disfunção global do organismo. A depressão não é uma doença só do cérebro. E na maior parte dos casos, aquilo que nós sabemos é que a partir do nível moderado de doença, portanto, com sintomas moderados ou graves, já faz sentido a pessoa ser medicada numa primeira abordagem. Nos casos mais leves, muitas vezes recomendamos que as pessoas vão só fazer exercício físico, que se alimentem em condições e durmam, respeitem mais os ciclos de sono. Henrique, estávamos a falar há bocadinho daquele estigma das pessoas terem muita vergonha ainda de dizerem que vão mesmo ao próprio psicólogo, muitas vezes ainda existe esse estigma de pessoas que, não vou dizer que estou na terapia e tudo mais. Sim, acham que eu sou maluquinho. Exato. E tu deves estar farto desta conversa, mas o que é que tu achas que poderia eventualmente ser feito, talvez nas escolas, um trabalho que se calhar tenha de começar desde cedo, para que este estigma acalme, porque eu acho que é muito difícil ele terminar, mas que pelo menos acalme um bocadinho e abrande na vida das pessoas. Isso já tem sido feito e a nível de saúde pública, uma das grandes armas que se está a tentar usar hoje em dia é levar informação às escolas através de professores, portanto dar formação principalmente para identificar miúdos que estejam em maior risco de vir a desenvolver doenças psiquiátricas, para irem para os médicos de família, ou para sensibilizar a comunidade escolar. Portanto, isso já tem sido feito. E acho que, apesar de tudo, com todos os problemas que nos trouxe, a pandemia acabou por ser um período em que toda a gente sofreu ao mesmo tempo, então fez com que as pessoas estivessem mais à vontade para falar de sintomas psicológicos. Agora, o próximo passo é as pessoas estarem capazes de identificar os sintomas das doenças mais comuns. Portanto, achas que foi a pandemia que fez aí despoltar, as pessoas já vão ficar... Acho que sim, sem dúvida. E eu senti isso. Quer dizer, antes da pandemia era muito difícil ser convidado para um programa destes, por exemplo. Não era uma coisa tão recorrente.
E Então já desde são aí- evoluções nesse sentido. Não, noto claramente. Eu ouvi várias que- coisas tuas na altura da pandemia. Pronto, Foi aí que, por acaso, faz sentido, porque foi aí que eu comecei também a conhecer o A teu... procurar, as pessoas teu começaram a procurar os conteúdos relacionados com saúde mental. Acho que houve uma sensibilização muito grande e agora, mais do que só a parte da saúde, acho que começa a ser necessário transmitirmos a parte da doença. Por exemplo, se eu vos falar de um AVC ou de um ataque cardíaco, vocês sabem dizer quais é que são as coisas a que têm de estar atentos, exatamente, os principais sinais. O meu objetivo é que as pessoas sejam capazes de fazer isto para uma depressão, uma doença bipolar, uma esquizofrenia, em algum Fantástico. momento. Mas como é que se consegue, quão difícil às vezes pode ser um diagnóstico, tendo em conta que se calhar pode-se fazer análise ao sangue em alguns casos, mas se calhar tem de haver uma terapia mais prolongada para conseguir diagnosticar se é uma bipolaridade, se é uma depressão ou não. Na psiquiatria, os nossos diagnósticos são clínicos. Quer dizer que nós não temos, eu não tenho uma análise de sangue que eu consiga olhar e dizer, olha, esta pessoa tem uma esquizofrenia ou tem uma depressão. Mas são diagnósticos de exclusão. Portanto, nós fazemos na mesma as análises ao sangue, mas Pois. para ter a certeza que não é outra coisa qualquer. Ah, ok. Depois, o diagnóstico é feito com base na clínica da pessoa que está à frente. E nem sempre os diagnósticos são absolutamente definitivos. Falaste na doença bipolar. A depressão e a doença bipolar têm fases em que se manifestam de uma forma igual, Sim. no fundo, não é? Porque a doença bipolar tem fases depressivas. Portanto, é necessário fazer determinadas perguntas, explorar determinadas coisas para tentar perceber se há uma depressão numa doença bipolar ou se é uma depressão unipolar, como nós dizemos, que não tenha... Mas há depois, sintomas que se cruzam entre as doenças? Muitos. Pois. Principalmente nas fases depressivas é quase igual. As diferenças principais são que, por exemplo, uma pessoa que esteja deprimida com numa doença bipolar, nesse contexto, muitas vezes tem o que nós chamamos de sintomas atípicos, que é, em vez de ter anorexia, perder a fome, tem mais vontade de comer, tem mais apetite e tem uma doença com hipersónia, ou seja, dorme muito mais, enquanto que as pessoas com a depressão clássica têm tendência a ter insónia. Mas são, quer dizer, estou a dar um pormenor, são o tipo de coisa que nós temos de estar atentos quando estamos a observar estes doentes. Oh, Henrique, como é que... Pá, eu nunca fui um psiquiatra, portanto eu não sei bem como é que... Espero que nunca precises. Exato, As como é que pessoas funciona, ou seja, já fiz terapia, sei como é que tudo funciona, mas psiquiatra de facto não sei, e não sei porquê. Tenho uma imagem muito cinematográfica da velho visão de barba. Com de um blazer psiquiatra quando temos, ou seja, entre terapia e psiquiatra, a minha visão é muito, muito mais cinematográfica na psiquiatra. E gostava que me tirasses isto, porque eu não sei se é. Epá, basta olhares para mim, se calhar não sou o tipo de Tu és psiquiatra também que imagina os cinematográfico. filmes. Tu és cinematográfico. Exato. És tenho um homem assim bonito, és um homem que se uma arranja, imagem que sabe. cinematográfica. Não, mas acho que a ideia que foi passada dos psiquiatras nos filmes é uma ideia muito agressiva do que é o psiquiatra, uma pessoa muito distante, tratamentos muito violentos sempre, não é? Quando nós vamos ao cinema, os doentes psiquiátricos estão trancados em asilos, a levar choques na cabeça. Não, mas é o tipo de estigma. Por exemplo, um dos tratamentos mais eficazes contra a depressão e que nós usamos para a depressão resistente é a eletroconvulsivoterapia. É mesmo passar uma corrente elétrica. Claro que as pessoas estão anestesiadas, estás a olhar para mim com Não estou essa a cara. pensar. Não, as pessoas estão anestesiadas, mas é... Tu já é fizeste isso também? Já. Incrível. Nós E tem usamos resultados esse bons? Não, tem resultados completamente transformadores para a vida das pessoas. Só que o cinema, como antigamente se faziam esses tratamentos sem anestesia, era uma coisa desumana, o cinema criou um estigma brutal em relação a este tratamento, então Ok. às vezes nós temos pessoas que precisam mesmo e não querem só pelo estigma de fazer aquele tipo de tratamento, mas que é altamente eficaz. Ai, eu não sabia desta. E pá, depois bem parecia que o cinema tinha prejudicado aqui um bocadinho Não, o trabalho prejudicou. dos psiquiatras. Eu acho que sim. Vocês vinham aqui à espera de um psiquiatra que falasse de coisas leves e eu estou a falar de choques na Não, mas cabeça. Não, é eu esse tratamento não conhecia, porque é uma área que eu tenho muita curiosidade. Mas agora vamos para termos práticos. Tu achas que uma pessoa que não vai trabalhar porque está com ansiedade ou porque está com depressão é tão bem vista, entre aspas, como uma pessoa que não vai trabalhar porque está com uma enxaqueca ou com uma gripe? Eu acho que não é tão bem vista porque as pessoas também tendem a não dizer. Se tu tiveres uma enxaqueca, dizes, olha, estou com uma enxaqueca, não vou. Se tiveres um ataque de pânico, não dizes nada, dizes, tive um problema e não vou ao certo. trabalho. Ok, faz imenso sentido. O que nós sabemos é que há uma percentagem monumental de baixas que são por motivos psiquiátricos. E a depressão já é, nos países desenvolvidos, a doença com maior custo em termos de perda de qualidade de vida e de anos vividos com doença. Portanto, nós sabemos que há uma percentagem brutal das pessoas que não vão trabalhar porque estão com uma depressão, por exemplo. Ok. E, portanto, temos de trabalhar mais e eu acho que
o trabalho e as empresas vão ser uma das grandes áreas de combate à doença mental no futuro. Portanto, grandes aliados, não é? Neste trabalho que é preciso ainda fazer, que estamos muito longe de o atingir. Henrique, onde é que as pessoas te podem encontrar neste momento? Epá, e se quiserem eventualmente uma consulta Em muitos contigo. sítios. Olha, Fazes muita coisa. Tu uma estás das formas- em muitos sítios, és convidado para muitos programas, a verdade é. Vou a alguns sítios. A forma mais fácil, mais direta, se quiserem, prisão de Monsanto, que é de máxima segurança, mas que só tem pessoas que tenham cometido crimes muito graves. Ok. Portanto, aí sou um dos psiquiatras que lá está, um dos dois. Trabalho no Hospital Beatriz Ângelo, portanto, no sistema público metade da minha semana. Depois trabalho num consultório que é o PIN. E estou a gerir, mas vai terminar agora, e aí não me encontram como clínico, o programa para a saúde mental dos Açores. Portanto, tenho uma equipa local e desenhei um programa de saúde mental com essa equipa e estivemos a implementar medidas públicas de saúde durante os últimos 2 anos. Oh, fantástico. Fantástico. E depois também te podem seguir no Instagram, que Exato. dás H-Prata. algumas dicas. H-Prata. 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 O meu username. Muito bem. Obrigada, H-Prata. e acho que foi seguir. mais um passo em direção a acabar com o estigma nos jovens, porque o CC é sobretudo assistido por jovens. É verdade. Jovens, acabem com os estigmas, jovens. Obrigada, Henrique. Foi Henrique, um muito Obrigado. obrigado mais uma vez e pronto, e um bom trabalho, boa vida, não é? É o que se deseja. prazer. Aqui Bom Natal.